paz do Senhor. Eu sou Teles, professor da EBD Congregação Igara, da Assembleia de Canoas, Zona Norte. É com muita alegria que estamos aqui para compartilhar com os nossos irmãos na fé a lição de número 2 da nossa revista, que se refere ao primeiro trimestre, então, deste ano de 2022, cujo tema que nós vamos abordar é sobre a inspiração divina da Bíblia. Também quero agradecer à superintendência que tem me efetuado este convite. Que Deus abençoe as nossas lideranças. Acerca da inspiração divina da Bíblia, o texto áureo nos diz que toda a Escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e também para instruir em justiça. Esse texto se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3 e o versículo 16. E a verdade prática nos diz que a inspiração da Bíblia Sagrada, ela é divina, é verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, nos corrige e também nos instrui. A leitura bíblica se encontra na segunda carta paulina a Timóteo, capítulo 3, versículos 14, 15, 16 e 17. E também na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 19, 20 e 21. Referente à inspiração divina, ou seja, a operação sobrenatural do Espírito Santo, que por meio de seus autores resultou na composição das Escrituras, a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Nós vamos estudar sobre a inspiração da Bíblia, que é divina, que é verbal e também plenária. Deste modo, então, sublinha-se que o Espírito Santo garantiu a exatidão e a suficiência de tudo quanto era escrito, como a revelação da parte de Deus. Por esta razão, a Bíblia é para o salvo a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Nosso pressuposto teológico e doutrinário sustenta que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus escrita. Ela foi inspirada verbalmente por seus autores, que a escreveram orientadas e supervisionados pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, a inspiração da Bíblia ela é plena, pois todos os livros e palavras da Bíblia, têm total e completa autoridade. Este ensino concorda com a nossa doutrina de fé, que professa crer na inspiração divina verbal e plenária da Bíblia Sagrada, a nossa única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Quando Paulo escreveu esta carta ao seu discípulo Timóteo, Timóteo estava liderando a igreja de Éfeso, aquela grande cidade, aquela grande metrópole que já estava sendo contaminada, pelas heresias. Estava ali uma grande cidade, havia deuses falsos, enfim. Paulo estava na prisão, em Roma, prestes a ser executado por Nero. Então, nessas últimas palavras, ele admoesta, o seu filho na fé, o seu discípulo, para se precaver desses falsos mestres, falsos ensinadores, que já estavam se infiltrando no meio da igreja. O que Paulo nos ensina? Que a Bíblia não é uma coleção de livros históricos, de fábulas, de mitos ou de ideias humanas a respeito de Deus. Não é um livro humano. A Bíblia, ela é a palavra de Deus.
E através do Espírito Santo, Deus revelou a sua pessoa e o seu plano para essas pessoas as quais ele escolheu, os quais escreveram a sua mensagem para o povo. Este processo, conhecido como inspiração divina, os autores escreveram levando em conta os seus propósitos, ou melhor, os seus próprios contextos pessoais, históricos, suas culturas, embora tivessem suas próprias mentes, talentos, linguagens e estilos diferentes, mas eles escreveram o que Deus, aleluia, determinara. A Escritura é completamente fidedigna, porque Deus estava no controle de tudo que estava sendo escrito. Suas palavras têm toda a autoridade sobre a nossa vida e a nossa fé. A Bíblia, ou seja, foi escrita sob total controle e inspiração de Deus. Por isso devemos lê-la e utilizar os seus ensinos para nos guiar. A Bíblia toda contém 66 livros, todos inspirados por Deus. Por isso devemos estudá-la e aplicá-la na nossa vida. A Bíblia é o nosso padrão, a nossa proteção contra os falsos mestres, contra os falsos ensinos, é a nossa única fonte de conhecimento para sermos salvos. Paulo lembrou Timóteo do seu chamado para que usasse seus dons com ousadia, mantendo-se na verdade, preparando outros discípulos, mantendo-se focado em Cristo. Paulo estava, admoestando Timóteo para não desistir, não desanimar diante das afrontas, diante daqueles líderes gananciosos, líderes que procuravam deturpar a verdade. Paulo estava admoestando Timóteo a conservar essa doutrina, manejar corretamente a palavra da verdade e manter-se uma vida digna e pura diante de Deus. A Bíblia é divinamente inspirada, como disse o apóstolo Paulo a Timóteo. E essa tradução vem do adjetivo grego theopneustos, composto por dois vocábulos, theos, que no grego significa Deus, e pneu, que significa no grego soprada, ou seja, literalmente soprada por Deus. Temos a diversidade e também nós vimos diversas atividades de cada escritor da Bíblia. Entre os escritores, nós nos deparamos com príncipes, com legisladores, com generais, reis, poetas, estadistas, sacerdotes, profetas, pescadores, teólogos, boiadeiros, etc. e etc. Daí surge uma diversidade de estilos. Entretanto, os escritos desses homens completam-se apresentando uma só mensagem, poderosa e coerente. A diversidade de condições do ambiente em que viviam. Os escritos foram escritos ora numa cidade, ora no campo, ora no palácio, ora em ilhas, prisões, desertos, exílios e etc. Apesar disso, a mensagem da Bíblia é uniforme. Há também a diversidade de circunstâncias. Vimos que alguns, como Davi, escreveu muitas vezes sob o calor das batalhas, das guerras. Já Salomão o escreveu na calma, na paz. Profetas escreveram ali, comentando da situação em que viviam na escravidão, locais de tristeza, de amargura, de prisões também.
Já vimos Josué, que escreveu sobre a alegria da vitória. Mesmo assim, nós vimos que a mensagem da Bíblia é uma só, bem como um é só o meio de salvação. Vimos também que Jesus também relatou sobre a aprovação da Bíblia, quando ele usou contra o diabo. Jesus chamou a palavra de Deus. Jesus também tomou como base a sua pregação e ensino numa sinagoga em Nazaré, onde foi, depois de ler a Santa Lei, ele foi colocado para fora. Enfim, nós vimos que esta palavra, ela é poderosa e ela é mais penetrante que espada de dois gumes. Ela é a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Há alguns gêneros literários que nós podemos ver na Bíblia. Cada autor fez uso de gêneros literários distintos, tais como a narrativa, a poesia, que nós encontramos em Salmos, Provérbios, o livro de Provérbios. Os autores também fizeram uso de linguagens, figuras de linguagens como o emprego de parábolas, de enigmas, de alegorias, também de hipérboles, também de metáforas, símbolos, de vocabulário simples ou rebuscado, a depender do grau de instrução de cada autor. O emprego dos recursos literários nós vimos que evidencia a cultura de cada escritor, mas em hipótese alguma invalida a inspiração da palavra de Deus. Nós também podemos ver como Deus usou esses homens e tem usado nesses últimos dias que estamos vivendo. Eu mesmo, algumas semanas atrás, participei de um culto da juventude, onde o pregador comentou uma palavra muito conhecida, muito utilizada pelos avivalistas, mas eu nunca tinha visto aquela pregação, da maneira como ele explicou. E depois que terminou aquela pregação, o próprio pastor daquela igreja comentou que já tinha pregado várias vezes, já tinha visto pregações acerca daquele texto, mas que nunca tinha visto também pregar daquela maneira, daquela profundeza. Então, por isso, meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela é o renovo. Aleluia. Por isso que nós, cada vez, quanto mais nós lemos, quanto mais estudamos, ela se renova. E o Espírito Santo, a cada dia, vai nos dando uma nova visão. Por isso, eu digo a vocês, eu sou um apaixonado pela palavra de Deus. Não posso ficar um dia sem ler essa palavra. É a mesma coisa como se eu não me alimentasse. Por isso, nós devemos, a cada dia mais e mais, estudar, ler, meditar nesta palavra poderosa. Aleluia. Eu louvo, glorifico a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Graças a Deus, a nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela dá muita ênfase à palavra de Deus. Como disse, o saudoso pastor Antônio Gilberto, esse grande mestre que nos deixou, já está na eternidade com o Senhor. O autor da Bíblia é Deus. O tema, a fonte,
É Jesus Cristo. O seu intérprete é o Espírito Santo. É Ele que interpreta. Por isso nós devemos buscar mais e mais conhecimento de Deus para não sermos enganados. Às vezes eu me aborreço quando assisto algum programa cujos pregadores fogem do sentido literal da palavra de Deus. Utiliza versículos isolados para alimentarem o seu ego e o ego daquelas pessoas que estão lhe assistindo, lhe ouvindo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.